eu comecei a ouvir, né? Muito interessante, me parece uma narrativa bem interessante e não por acaso me lembrou a narrativa do livro que eu finalizei nesta madrugada, mais uma madruga de leitura, que foi um clássico da literatura, não só da literatura nacional, mas um clássico da literatura universal, do Érico Veríssimo, Olhai os Lírios do Campo. Este livro ele foi publicado em 1938. Gente, é uma história tão interessante, é um romance histórico, tá? Como não poderia deixar de ser, o Érico Veríssimo trouxe, né, vários aspectos do contexto da época, a Revolução do Getúlio Vargas, quando ele toma o poder, né, a Revolução de 1937, vários aspectos, né, o desenvolvimento urbano, o desenvolvimento industrial, iniciado pelo sul do país, obviamente, porque a narrativa se passa em Porto Alegre, e é um romance assim que nos traz muita reflexão, gente. Meu Deus, este livro do Érico Veríssimo ele devia ser adotado em todas as escolas do ensino médio, né? Porque ali é o retrato de, né, da vida brasileira, do cotidiano, dos dramas familiares, né? É a história do Eugênio, que ele teve, né, uma infância muito difícil. O pai era um alfaiate, mas em razão do alcoolismo, o pai era aquele alfaiate que não foi para frente, porque normalmente essa é a profissão que mais se prospera. Mas no caso do pai dele, em razão da bebedeira, o pai não ia muito para frente, era muito acomodado. A mãe dele era lavadeira, né, de um colégio particular, era um colégio inglês. E ele conseguiu estudar nesse colégio. Ele tinha um irmão chamado Ernesto, né? Era Eugênio Fontes, o nome dele. Mas aí ele cresce naquele contexto ali, né? Um contexto completamente ambíguo, porque ele estudava num colégio de classe média alta, mas na verdade ele, né, vinha de um contexto familiar pobre, né? E ele era muito traumatizado por conta disso. Então, o Eugênio, ele tem como objetivo sair da pobreza normal, natural, né? Naquela época, todo pobre estudava para sair da pobreza. Hoje, os pobres, né? Alguns, né? Infelizmente, caem no crime para tentar sair da pobreza, o que é uma situação ilusória, né? Infelizmente. Mas nesse contexto aí, né, as pessoas pobres ainda lutavam, né, para melhorar de vida com dignidade, e o Eugênio, ele tem este ideal de vida, ele se torna um médico, né? Só que ele guardou esses traumas todos do que aconteceu com ele na infância, porque ele era desprezado, ele sofria bullying pelos colegas que realmente, né, pertenciam àquela burguesia local, né? E aí, na vida de médico, ele pensava como ganhar dinheiro se ele não tinha, né, um QI, ou seja, um pistolão para indicá-lo, né, para um hospital de peso. Então ele se contentava em clinicar em hospitais públicos, em clínicas mais simples, e ele tinha um amigo, né, que era um médico mais velho, que transformou a medicina no sacerdócio, como deve ser, né? Era um médico assim que tinha um ideal de atender, né, os mais pobres, de não fazer da medicina um comércio.
E ele achava isso uma barbaridade, porque o ideal dele era ganhar dinheiro sim. Só que como fazer isso, né? Se o único amigo que ele tinha, que era da classe médica, era um médico humanista. Ele vivia em choque com isso, ele vivia num grande conflito. Enfim, só que a narrativa é iniciada quando ele, né, já estava em outra vida, ele já tinha conquistado uma nova vida, uma vida abastada. Por quê? Porque ele conheceu no atendimento que ele fez, né, há alguns anos atrás. Enfim, ela encampa uma sedução, porque ela também já tinha passado dos 20 e poucos anos, né? E aí ela queria se casar, até então ela era solteira e tal, e tal, e tal. Enfim, ela o seduz, o conquista, acaba se casando com ele, e aí caiu a sopa no mel para ele, né? De ter um casamento abastado. Aí o sogro, né, não deixa que ele vá trabalhar em hospitais públicos, contrata ele lá para ele apenas assinar papéis e carimbar, né, lá no Recursos Humanos da fábrica. Enfim, ele se torna assim uma espécie de cordeirinho ali, tanto do pai quanto da Eunice. Só que, como eu ia dizendo, ele recebe um telefonema quando eles estavam na chácara da família, no interior de Porto Alegre, curtindo, né, um final de semana, porque assim, o casamento era praticamente inexistente. Cada um vivia no seu quarto, tinha a sua vida. E esse telefonema chama ele às pressas para ir a um determinado hospital em Porto Alegre, porque tinha uma moça às portas da morte de nome Olívia. A Olívia, na verdade, foi colega de turma do Eugênio quando eles cursaram medicina, e ela era a única mulher. E ficaram muito amigos desde a juventude, tiveram uma fé, um romance. Só que quando ele estava para se casar com a Eunice, ele vai à casa da Olívia e conta toda a verdade para ela, né? Porque ele considerava muito a Olívia pelo fato de ela ser uma pessoa que o compreendia as fraquezas dele, né? Compreendia tudo aquilo que ele não havia superado ao longo da vida, principalmente o complexo de inferioridade. Então a Olívia era um grande apoio para ele, e ele fica entre a cruz e a espada, né? De perder esse apoio, né, emocional, amoroso, né? Porque eles tinham realmente, né, um relacionamento amoroso. Só que aí ele, como ele quer ser muito correto com a Olívia, não quer enganá-la, ele acaba contando a verdade. Só que a Olívia recebe tudo de maneira muito natural. E naquela noite eles têm uma última relação e tchan, 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 tchan. É aí que acontece algo na vida da Olívia. Então, com aquela decepção que ela sofre, ela aceita um convite de trabalhar numa cidade do interior, né? Assim, acho que umas 12 horas distantes da capital. Ela aceita. Por que que ela faz isso? Porque, na verdade, ela não queria que o Eugênio soubesse que ela havia ficado grávida, né? Nesta última noite que eles tiveram um último relacionamento. Ela tem a filha dela na cidade. E aí, quando ela se vê muito doente, ela volta para a capital, porque a Olívia, ela foi criada por uma família alemã.
uma família assim abastada, né, que fugiram da Primeira Guerra Mundial, né, vieram para o Brasil, se estabeleceram em Porto Alegre. Aliás, a colônia alemã é muito grande em Porto Alegre, a colônia alemã e a colônia de italianos também, né? Enfim, ela volta a viver, né, com esse casal e com a filhinha dela, que já tinha 3 anos. Só que o Eugênio não sabia. Ele só toma conhecimento quando ele vai até o hospital, nesse dia, né, que ele estava lá na chácara. Ele recebe o telefonema e aí ele pega o motorista, pede para o motorista levá-lo até a cidade, que se trata de um caso urgente de vida ou morte. Como a Eunice desconfiava que ele realmente tinha relacionamentos extraconjugais, ela ficasse absolutamente indiferente, né? E aí, quando ele chega no hospital, é a conta, né, da Eunice fazer todas as revelações que ela queria, que ela sempre o amou, aquele dramalhão todo. E é isso, gente. Eu lembro da novela, né, que passou na Rede Globo, foi a novela das 6, em 1980. Assim, eu me lembrava assim vagamente, não com tanta nitidez, né? Porque também quando eu chegava do colégio, eu já estava, né, acho que já estava acabando, então eu só pegava assim algumas cenas ou outras, né? Mas eu não me lembrava muito da narrativa, não. Aí este foi o meu desafio, né, de ler mais um clássico da literatura brasileira e compartilhar aqui. Ok, é isso.